Pessoal, então vamos aí para nossa segunda aula, certo? Nessa aula, então, a gente vai falar sobre conjuntos, né? Então, vamos abordar bastante coisa aí sobre conjuntos, né? Vale ressaltar que conjunto, né, elemento, relação de pertinência, né, são considerados aí conceitos primitivos, que não vão ter bem uma definição. Você não vai encontrar na literatura uma definição precisa e acertada disso, tá? Bom, o que a gente precisa saber então, né? Primeiro é a representação, tá? A representação. Então, como é que a gente representa um conjunto? Representamos um conjunto, então, por uma letra maiúscula, tá? Então, o nome do conjunto é uma letra maiúscula. Por exemplo, A, né? E, tá? E assim por diante, tá? Os valores dentro deles, né? Ou seja, os elementos, tá? Né? A gente vai ter os elementos, sei lá, o elemento 1 vai ser separado do elemento 2 e 3, sempre por uma vírgulazinha, tá? Sempre por uma vírgulazinha, certo? Podemos dizer então assim que aí a gente vai ter a sucessão de elementos, né? E a forma que vai ser denominado o conjunto, né? Vai ser o conjunto dos números naturais, né? Representado aí pelos números inteiros e assim por diante, certo? Então, como é que a gente representa o conjunto? Sempre por uma letra maiúscula, tá? Relação de pertinência, tá? Pertinência, tá? Relação de pertinência. Então, se um conjunto, se um elemento X, né, o que interessa para a gente aqui na relação de pertinência? Se um elemento X faz parte de um conjunto A, né? Se ele faz parte, tá? Isso é de pertinência, de pertence, tá bom? E aí, então, a gente diz que se X faz parte de A, né? Então, a gente diz o quê? Que X pertence a A. A é o conjunto, né? Se ele não pertence, né? Se X não pertence, tá? Se X não pertence a, então a gente escreve que X não pertence a. Certo, pessoal? Então, é isso que a gente precisa, só essas nomenclaturas aí, certo? Conjunto universo, né? Então, muitas das vezes, para a gente resolver uma equação, resolver um problema, desenvolver determinado tema na matemática, a gente vai retirar elementos de que necessita de algum conjunto que se obtenha, né? De algum conjunto que a gente já tem, tá? Esse conjunto que a gente já tem, ele vai ser chamado de conjunto universo, tá? Conjunto universo. Então, o conjunto universo, certo? Ele é o conjunto que a gente vai tirar elementos para resolver nossos problemas. Tá? Ele sempre é representado pela letra U maiúscula. Então, por exemplo, no conjunto A, né? No conjunto A, X pertence ao conjunto dos números inteiros, né? Lembrem-se sempre que esse IN é de números inteiros, né? Certo? Tal que x ao quadrado menos 3x mais 2 seja igual a zero, tá? Então, o que acontece? O x só pode assumir valores que pertençam ao conjunto dos números inteiros, certo? Conjunto dos números naturais, desculpa. Inteiros não, naturais, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, o conjunto universo para essa situação, né? Todos os elementos, né, do conjunto inteiro, certo?
vai ser o que? 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, infinitos números, né? Então esses são os números naturais inteiros, certo? Beleza? Certo? Outro exemplo, né? Se a gente pegar aqui um outro exemplo, sei lá, conjunto B. Conjunto B vai ter o x pertencendo ao conjunto dos números inteiros, z, certo? Tá o que? X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Né? Então, o que a gente está dizendo aí? Ó? Que x pertence, só pode assumir valores do conjunto z, conjunto dos números inteiros. Né? Então, quem vai ser o universo dos números aí? Ó? Vai ser o conjunto dos números inteiros igual, né? Sei lá, vindo pela esquerda aí, né? Infinitos números negativos aqui, ó, aí, menos 3, menos 2, menos 1, 0, tá? 1, 2, 3, e assim vai. Ok? Então esse seria o conjunto universo. Lembrando aqui, pessoal, tá? Só um detalhe aqui, ó. 0 é número, tá? É elemento, certo? Belezinha? Então, dando sequência aí, ó, tem o diagrama de Venn, tá? O diagrama de Venn. Deixa eu passar aqui. Dá para escrever aqui. Diagrama de Venn. Certo? O diagrama de Venn, ele representa os conjuntos, né, de uma maneira mais simplificada, vamos dizer assim, ó. Por exemplo, olha só, tá? Eu tenho aqui, ó, conjunto do meu universo, tá? O meu universo vai ser quem? Sei lá, digamos aí os números naturais, né? Ó, meu universo são os números naturais. Tá? Dentro do meu universo dos números naturais, eu vou pegar aqui, ó, o conjunto, sei lá, o conjunto A de 1 e 2, né? Então eu tenho aqui, ó, o elemento número 1 e o elemento número 2, né? Desse meu universo. Então, do universo dos números naturais, o conjunto A é só 1 e 2. Eu poderia ter aqui, ó, por exemplo, sei lá, o conjunto B, né? Conjunto B, eu posso dizer que, sei lá, é o 3, né? E o 4 e o 5, por exemplo, tá? Então, o conjunto A tem 2 elementos, 1 e 2, e o conjunto B tem 3 elementos, 3, 4, 5. Ok? Um outro exemplo, né? Eu posso ter aqui, ó, sei lá, o conjunto, no meu universo, os números inteiros, como a gente acabou de ver ali, ó, né? No meu universo, os números inteiros, aqui, ó. Dentro desse universo dos números inteiros, eu tenho, sei lá, o conjunto C, certo? O conjunto C, eu quero um conjunto maior, tá? Vai estar aqui dentro, mas eu quero, sei lá, o menos 3, tá? Menos 3, o menos 4, o menos 2, o menos 1, 0, sei lá, vamos botar mais aqui o menos 5, tá? O menos 6, por exemplo. Tá? Então eu tenho mais elementos aí. Então esse é o diagrama de Venn, certo? O diagrama de Venn, a gente já consegue observar aí o que? O universo, né, e o seu conjunto. Mas a gente pode ter também subconjuntos, tá? Subconjuntos. Sei lá, vamos dizer aqui, ó, agora um conjunto universo. Que essa linha ficou muito inclinada, muito errada. Vou tentar fazer aqui melhorados. Ó, tem aqui o meu conjunto universo, tá? E aí eu vou ter aqui, ó,
meu conjunto universo, grandão aí, certo? Eu vou ter o conjunto, sei lá aqui, o conjunto A, por exemplo, certo? Conjunto A eu tenho o 3, eu tenho o 2, né? Então aqui é o meu conjunto A. Só que o conjunto A, ele é um subconjunto, tá certo? Ele é um subconjunto de B, por exemplo. Tá? Então eu posso ter aqui, ó, sei lá, menos 5, aliás, menos não, né? 5, 4, né? E eu posso chamar isso aqui, ó, tudo de B, ó, certo? Então o B, ele está abarcando aí, está pegando também como é que eu posso dizer? O A, certo? Então aqui eu diria o que, ó, né? Eu diria que o A está contido em B, certo? Ok? Beleza? Se, por exemplo, eu tivesse aqui um caso aqui, ó, eu tivesse aqui, sei lá, menos 1 aqui fora, né? Formando aqui um conjunto C, ó, tá? E aí eu pegasse aqui esses elementos aqui, ó, tá? Então o conjunto C, né? Conjunto C tem 1, 2, 4, menos 1, né? Eu não posso dizer que C está contido em B, tá? Então C não está contido em B. Opa, falei C, escrevi A. Então C não está contido em B, ok? E aí o símbolozinho do não está contido, C não está contido em B, ok? Então, simples assim, tá? Beleza? Então essa daí é a relação de conjuntos que a gente pode observar aí, certo? Bom, então vamos resolver agora aqui um exercício, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o conjunto A. O conjunto A, ele diz pra gente que X pertence aos números naturais, certo? Pertence aos números naturais, tal que X menos 3 vezes X mais 4 vezes X menos 5 vezes 2X menos 4 é igual a 0, tá? Ele diz isso pra gente, ok? Ele diz também que o conjunto B, o X pertence aos números naturais, tá? Pertence aí aos números naturais, tal que X ao quadrado menos 5X mais 6 seja igual a 0, ok? Então, como ele diz aqui, ó, que pertence ao universo, né? Ele está dizendo aqui qual é o universo, certo? E aí ele coloca uma condição, tá? Isso aqui é uma condição, certo? Isso daqui é outra condição. Ele não quer todos os elementos desse conjunto, ele quer só a condição, né? Então, como é que a gente resolve essa condição aí, tá? Essa condição, a gente vai pegar o que, ó? X menos 3 igual a 0, então a gente tem o primeiro elemento x igual a 3. X mais 4 a gente iguala a 0, então a gente vai ter x menos 4, tá? A gente pega o x menos 5 igual a 0, então a gente vai ter x igual a 5, ok? E por último, mais ou menos importante, a gente pega o 2x menos 4 igual a 0. X vai ser o que? 4 dividido por 2, que isso é igual a 2. Então eu posso dizer que os elementos do conjunto A
que pertence ao conjunto dos números inteiros e que satisfaz essa condição são o menos 4, certo? O 2, o 3 e o 5. Pronto. E do conjunto B? Do conjunto B, a gente pode aplicar aquela velha questão da soma do produto, né? Então, dois números aí, ó, duas raízes, né, que somadas deem um valor positivo aqui, ou seja, 5, e o valor multiplicado de 6, né? Então, pode ser 2 e 3. Se eu somar 2 mais 3, dá 5, né? Tem que ser com o sinal trocado. Se eu multiplicar 2 vezes 3, eu tenho 6, né? Soma e produto, tá? Então, eu posso dizer que as raízes daquela equação do segundo grau ali são os elementos do conjunto B, certo? Então, eu tenho 2 e 3. Ok? Aí agora, o problema, ele vai perguntar pra gente o seguinte, ó. Tá? O problema pergunta pra gente o seguinte. 2 pertence ou não pertence ao conjunto A? Então, pertence, né? A opção B. 4 pertence ou não pertence ao conjunto B? Não pertence. Certo? Outra perguntinha. B está contido ou não está contido em A? Bom, olha, 2 e 3 são esses dois elementos do conjunto B, que a gente observa que está dentro do A. Então, B está contido em A. Né? Ok? Beleza. Esse daí foi um exemplozinho, tá? Que a gente aplicaria aí com conjuntos, certo? Outro tema que a gente pode trabalhar em conjuntos é a operação com conjuntos, né? Então, a primeira operação que a gente tem em conjunto chama-se união, tá? União. Então, a gente vai chamar que A está unido a B quando o conjunto for formado por todos os elementos de A ou de B, né? Então, A união B vai ser o que, ó? Por exemplo, X, tá? X, tá o que? X pertence a ou X pertence a B. Então, essa é a nossa condição de união, certo? Se a gente operacionalizar isso aqui, ó, um exemplo, né? Por exemplo, ó, eu tenho os elementos 1, 2, 3, 4, certo? E B, eu tenho os elementos 0, 2, 4 e 5, ok? Então, se eu fizer agora a união de B, ó, A união de B, então eu vou ter o que, ó? Né? Eu vou ter os elementos de A junto com os de B, né? E aí eu vou aqui já organizando em ordem, tá? 0, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Se eu fizer isso em formato de diagrama de Venn, por exemplo, né? Eu vou ter aqui, ó, de um lado eu vou ter, ó, 1, 3, né? 2 e 4. Isso aqui é o meu conjunto A, certo? E o meu conjunto B, ó, ele vai estar aqui com os elementos 0, 2 que já está aqui, 4 que já está aqui e 5 que já está aqui, certo? Ok? Então, esse meu universo aqui, ó, né? Esse meu conjunto, esse meu diagrama de Venn aqui representa o A
união B, certo? Então a gente pode representar, ó, né, em forma de conjunto dessa forma, tá? Ou pelo diagrama de Venn, como for mais fácil para você se assimilar. O outro porém aí, ó, né, nós temos o que? Temos a interseção. Tá? A interseção, a gente chama de interseção, né, o conjunto formado por todos os elementos comuns a A e B, tá? A e B, ou seja, os conjuntos que os elementos que estão em A e que também estão em B, certo? Então, por exemplo, a interseção B vai ser os elementos X, tá ok? X pertence a A, certo? E X pertence a B, ok? Então, no caso aqui, ó, se eu tiver, por exemplo, o conjunto A, 1, 2, 3 e 4, né? E agora eu tenho o conjunto B. Conjunto B, sei lá, vai ser o quê? 2, 3 e 8, por exemplo, né? E eu quero a interseção de B, né? Quem vai ser? Então, vão ser os elementos que estão em A e que também estão em B. Então, apenas o 2 e o 3. A pessoa não conseguir enxergar. Então, vamos para o diagrama de Venn, ó, né? Então, 1, 4, tá? 2, 3. Isso aqui é o conjunto A, né? O conjunto A. O conjunto B, que está aqui, ó, ele vem e abarca esses dois elementos, né? E ainda tem aqui o 8, ó, tá? Então, essa áreazinha aqui é o que a gente chama de interseção, tá? Então, o meu conjunto universo aqui, né? Ok? E essa é a interseção B, certo? Beleza? Tranquilo, né? Bem simplesinho, tá? Bem simplesinho mesmo. Isso aqui tudo a gente aprendeu já longe, né? Mas tem ainda mais uns pontos aqui, ó. Vamos observar aqui outra coisa, tá? Vamos observar agora a diferença, né? Diferença. Então a gente chama de diferença, né, o A menos B, o conjunto que vai ser formado pelos elementos que pertencem em A, mas que não pertencem a B, tá? Então A menos B vão ser os elementos X, ok? X pertence a A e X não pertence a B, certo? Ok? Então vamos aqui pensar aqui, ó. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Tá? Eu tenho um exemplo aqui. Se os elementos do conjunto A são 1, 3, 5 e 7, né? Vamos pegar aqui os números ímpares, tá? 1, 3, 5 e 7, né? E o conjunto B são, sei lá, 1 e 3. Pronto. 1 e 3, né? Eu quero fazer A menos B, né? Como é que fica A menos B? Vai ser o que, ó? O 5, tá? O 5 e 7. Observe, ó, A menos B, certo? Então, eu tomei como referência o conjunto A para poder analisar o do conjunto B, ok? Se eu faço, por exemplo, né? Se eu faço, por exemplo, agora o inverso, B menos A, tá? Então, eu vou tomar como referência primeiro o conjunto
B, tá? Então, quais são os elementos que tem no B que não tem no A, né? Simplesmente é um conjunto que vazio, tá? Né? Então, porque o conjunto é formado só por 1 e 3, e 1 e 3 está no A, então não tem nenhum elemento que represente aí, tá? Como eu falei aqui de conjunto vazio, a simbologia, pessoal, é essa daí, tá? Ou essa ou essa. Se você, né, isso aqui é diferente, né? Se você colocar o vazio dentro dos colchetes, você já criou um elemento aqui, ó, tá? Então, essa simbologia aqui não existe, não existe. Essa simbologia sim, essa outra sim. Certo? Então, B menos A é um conjunto vazio, tá? Vamos representar isso daqui pelo diagrama de Venn, né? Então, eu tenho aqui o meu conjunto A formado pelo 5, pelo 7, tá? E o 1 e o 3, né? Então, esse é o meu conjunto A. E esse daqui é o meu conjunto B, certo? Então, A menos B, ó, nós estamos olhando para essa região aqui, certo? A menos B, ó, A menos B. Já o B menos A, né, vamos desenhar aqui de novo, 5, 7, 1 e 3, tá? Então, eu tenho o conjunto A aqui e tenho o conjunto B aqui. B menos A, eu vou olhar para essa região aqui, tá vendo? Por isso que ele é vazio, né? Simples assim, tá, pessoal? Simples assim. Só tem como complicar isso aí? Não tem como complicar isso aí, tá? Não tem como complicar. Beleza? Né? Vamos então para alguns exercíciozinhos, né? Alguns exercícios aí, ó, tá? Então, primeiro exercício aqui, primeira questão, tá? Se A é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, e B é igual a 2, 3, 7, e C é igual a 2, 4, 6, determine a primeira coisa aqui, ó, a união de B. A segunda coisa que quer que determine a interseção de B. E a terceira coisa é a união de B. Opa! Errei aqui. A união de B, interseção de B, união C. Certo? Beleza. Então, bora logo montar aqui, ó, o A união de B. A união de B vai ser quem? Todos os conjuntos, todos os elementos do conjunto A com os do conjunto B. Então, a gente tem 1, tem 2, 3, 4, 5 e 7. Beleza, pegamos aí os elementos do conjunto A. A interseção B. A interseção B vai ser quem? Ó, né? Vai ser os elementos que estão contidos em A, certo? Que estão contidos ao mesmo tempo em B, ou seja, eles se repetem tanto em A quanto em B. Então a gente tem ali, ó, o 2 e o 3, né? 2 e o 3. Certo? Agora o probleminha complicou aqui um pouco mais, né? Então ele quer primeiro, ó, primeiro a gente faz essa união aqui,
depois essa união aqui e por último essa daqui, ó, tá? Então essa daqui, ó, nós já temos. Então, vou escrever aqui embaixo, tá? A união B, interseção B união C, certo? O A união B nós já temos, né? Então, o A união B é quem, ó? É 1, 2, 3, 4, 5, 7, certo? O B união C, o B união C nós não temos, ó. B união C nós não temos. Então, vamos unir o B com o C. Então, a gente vai ter o que, ó? 2, 4, 6, desculpa, tem o 3 também, né? Esqueci do 3. Certíssimo, muito bem. 2, 3, 4, 6 e 7. Sempre é bom organizar assim em ordem crescente, só que fica mais fácil, né? Assim, vamos analisar o A união B, interseção B união C, né? Ou seja, os elementos que estão em A união B e que também estão no B união C, certo? Vamos ver aqui, ó. 2 está aqui e está lá. 3 está aqui e está lá. 4 está aqui e está lá. E o 7 está aqui e está lá. Então, esse conjunto aqui, ó, vai ser quem, ó? Vai ser o 2, o 3, o 4 e o 7. Ok? Simples assim, tá? Não tem o que complicar, pessoal. Isso daí é simples assim. Um outro detalhe em conjuntos é a gente analisar o número de elementos da união de dois conjuntos, tá? Então, veja só. Número de elementos da união de dois conjuntos. Certo? Então, se a gente tem, ó, o NA como sendo o número de elementos do conjunto A e NB o número de elementos do conjunto B, a gente pode determinar o seguinte, ó, que a união dos elementos, o número da união dos elementos A união B vão ser o que? NA mais NB menos o número de elementos da A interseção B. Certo? Então essa daqui, ó, é a chavezinha para a gente determinar esse número de elementos da união de dois conjuntos, tá? Isso é muito utilizado lá para raciocínio lógico, algumas questões de embasamento aí para fazer intervalos, enfim, tem muita aplicação isso aqui. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, eu vou fazer com o diagrama de Venn para ficar bem claro para você, tá? Então eu tenho um diagramazinho aqui, ó, sei lá, o 1, tá? O 2 e o 3, 4 e 5. Esse aqui é o meu conjunto A, certo? No meu conjunto B, eu vou colocar aqui o 4, 5, já está ali, 6, 7 e 8. Eu vou chamar isso aqui de conjunto. Opa. Vou chamar isso aqui de conjunto B, tá? Esse aqui é o meu conjunto B. Certo? Então,
quantos elementos tem no conjunto A? Você conta 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 elementos no conjunto A. Quantos elementos tem no conjunto B? Tem 1, 2, 3, 4, 5 também. Então, 5 elementos. Na interseção deles lá, N, o número de elementos, né, na A interseção B. Então, 1 e 2, 4 e 5 apenas. Né? Então, tem só 2 elementos. Agora, simples, só substituir naquela formulazinha lá. Ó. Número de elementos A união B, eu vou ter o que? 5 mais 5 menos 2. Tá? Ok? Então, o número de elementos A união B vai ser o que? 5 mais 2, 10, menos 2, 8. Então, eu tenho 8 elementos. Certo? Se você contar, ó, né? Se você olhar pelo diagrama de Venn, né, fica fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 elementos aí. Né? Se eu apenas colocasse na outra forma de representação de conjunto, talvez você não enxergasse tão facilmente. Tá? Outro exemplo agora aqui, ó. Né? Eu tenho o conjunto... sim, vamos fazer dessa outra forma aqui. O meu conjunto A vai ser 1, 2, 3. Certo? E o meu conjunto B vai ser 4, 5, 6 e 7. Certo? Então, simples de novo, né? Ó, número de elementos em A. Quantos elementos em A eu tenho? 3. Número de elementos em B. Quantos elementos eu tenho em B? 4. Número de elementos A interseção B. Ou seja, quantos elementos são comuns aos dois conjuntos? Nenhum. Né? Eu não tenho nenhum. Não, nada tem no A. Tudo que tem no A, nenhum elemento tem no B. E vice-versa. Então, como é que vai ficar o número de elementos A união B? Vai ficar 3 mais 4 menos 0. Isso igual a 7. Né? Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 elementos aí. Certo? Interessante, né? Vamos resolver um exercíciozinho aqui, ó. Tá? Vamos resolver um exercíciozinho. Um exercíciozinho bem bacaninha. Ó, em uma universidade, tá? Em uma universidade, 80% dos alunos leem jornal. Leem jornal. Jornal A. Certo? 60% dos alunos leem jornal B. Ok? Sabendo que todo aluno lê pelo menos um dos jornais, qual o percentual de alunos que leem ambos os jornais? Legal. Beleza. Então, assim, vamos tentar resolver, né? Então, a gente sabe o quê? Ó? Que 80% dos alunos leem o jornal A e 60% leem o jornal B, tá? Mas 100%, mas a escola só tem 100% dos alunos, tá? Então, se a gente somar 80 mais 60 ali, vai dar mais do que 100%, né? Então, a gente tem que dar uma interpretada aí no seguinte, ó. Então, vamos construir aqui os diagramas de Venn, ó, tá? Pelo diagrama de Venn fica bem mais fácil. 40% e 40%, certo? Isso aqui é o conjunto A, ó. Ok? O meu conjunto B vai pegar esses 40% aqui e mais 20%.
Então, olha lá, no meu conjunto A eu tenho 40%, né? Mais 40%, 80%. Legal, satisfiz aqui a primeira. No meu conjunto B eu tenho 40% mais 20%. Então, satisfiz aqui a segunda informação, que é B. Agora, a gente quer o quê? Ó? A gente quer o número de elementos de A união B. Ok? Número de elementos de A união B. É isso que o problema quer? Qual o percentual de alunos que... Ah, sim, ele quer saber, na verdade, o percentual de alunos que leem... Quantos alunos leem os dois jornais, na verdade? Quantos alunos leem os dois jornais? O diagrama de Venn a gente já matou aqui, né? Pelo diagrama de Venn a gente já matou aqui. Mas se a gente quiser resolver pelo N, número de elementos A união B, né? Olha só. O número de elementos A união B, ele é pra gente aqui, ó, o 100%. Aqui eu vou falar pra você, né? Então, A união B vai ser o número de elementos em A mais o número de elementos em B menos o número de A interseção B. Certo? Os alunos que leem os dois jornais, ó, são esses alunos aqui, ó, tá? O N, número de elementos A, interseção B. É isso aqui, na verdade, que o problema quer, certo? Que a gente já resolveu aqui pelo diagrama de Venn. Então, 100% dos alunos é o A união B, certo? Então, unindo os dois conjuntos, a gente tem como é que eu posso dizer? A gente tem, unindo os dois conjuntos, a gente tem toda a escola. Número de elementos em A, 80%. Certo? 80%. Tá aqui, ó. Mais o número de elementos em B, 60%. E o N A interseção B é o que a gente quer. Certo? Então, olha lá, ó, né? 100% igual a 140% menos N A interseção B. Quando o 140 para o outro lado, fica 100% menos 140%. A menos N A interseção B. Menos 40% igual a menos N A interseção B. Preciso multiplicar isso tudo por menos 1, tá? Porque não pode essa variável estar negativa, certo? Então vai ficar o quê? Ó? N A interseção B igual a 40%, tá? Então essa é uma forma de resolver isso aqui. Acabar que eu fiz um prático aqui, ó, e aí a gente descobriu fácil, né? Mas se você não tem já essa interpretação aqui, você pode interpretar utilizando esse artifício dos conjuntos aí, certo? A última coisa que tem para a gente falar sobre conjuntos é os conjuntos numéricos, né? Então, numéricos, certo? Conjuntos numéricos. Então, isso aí lá no ensino fundamental a gente já estudou os conjuntos numéricos, tá bom? A gente só vai aqui tentar recordar, lembrar, que é para a gente cumprir a nossa emenda, certo? Então, os dos números naturais, ó, né? Então, os conjuntos numéricos são os conjuntos que tem dos números, tá? Então, os números naturais.
conjunto dos números naturais vai ser representado por esse nzinho aqui, tá? Que às vezes parece um IN, né? Mas é naturais, certo? E esse conjunto dos números naturais é todos os números a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente ao infinito e além, tá? Esses são os conjuntos dos números naturais. Conjunto dos números inteiros, né? Números inteiros. Conjunto dos números inteiros recebe essa simbologiazinha aqui, ó, bastãozinho dobrado aqui no meio, tá? Beleza? E o conjunto dos números inteiros vem pela esquerda, tá? De uma reta, considerando aqui os números negativos, tá? 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, aí 1, 2, 3, infinito para cá também, tá? Então, se eu fosse considerar os números inteiros, né? A gente pode representar isso por uma reta, onde aqui eu tenho o zero, à esquerda do zero eu tenho os números negativos, tá? E aí aqui essa reta tende ao infinito e além. E aí aqui pela direita, ó, eu também tenho os números positivos, certo? E essa reta tende pela direita aqui, ao infinito e além, tá bom? E aí eu posso considerar o que, né? Posso considerar os inteiros positivos, tá? Positivos, que vão ser quem? Justamente quem? 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente. Eu posso considerar apenas os inteiros negativos, né? Então, menos 3, menos 2, menos 1 e 0, tá? Ok? O 0 ele sempre vai aparecer nos dois como chama? Nos dois conjuntos, tá? Depois a gente tem, ó, os números, o conjunto dos números racionais. Números racionais. Certo? O conjunto dos números racionais, que recebe a letrinha Q com um bastãozinho dentro, é formado por todos os números que pode ser escrito na forma de fração. A fração é um número racional, desde que essa fração não tenha o seu denominador nulo, tá? O denominador não pode ser nulo. Quem é o denominador? É o zero. Aliás, a parte de baixo. A parte de baixo não pode ser zero, tá? Não pode ser zero, certo? E aí, entre dois números racionais, qualquer que existe aí infinitos números racionais, não é possível nomear todos os elementos do número racional. Então, é bem complicado, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Para representar o número dos racionais, a gente diz que x é um número pertencente ao conjunto dos racionais, sendo que x, né, tem que ser igual a p dividido por q, em que p pertence aos números inteiros, tá? Pertence aí aos números inteiros, e que, deixa eu escrever minúsculo, que é para não haver confusão aí na sua mente, sabia?
porque o Q ficou igual ao nome do conjunto, né? E não é não. Então, Pzinho e Qzinho, pronto. Então, Pzinho pertence aos números inteiros. Isso aqui é um pertence, ok? Pertence, ficou pior ainda, meu Deus do céu. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Muito ridículo. Apagar tudo. Então, como eu estava dizendo, para a gente representar os números racionais, a gente vai dizer o quê? Que x, tá, pertence aos conjuntos racionais. Ok, x é uma fração de Pzinho dividido por Qzinho. Sendo que o Pzinho, a vírgula, né? O Pzinho pertence aos números naturais. Desculpa, aos números inteiros. Certo? Aos números inteiros. E o Qzinho também pertence aos números inteiros, né? Só que esses diferentes do zero, tá? Diferentes do zero. Esse Z, que eu esqueci de colocar ele bem aqui, ó. Esse Z, tá? Ele é todos os números, ou seja, negativos, né? E positivos, excluindo-se o zero, tá? Excluindo-se o zero. Como eu falei para vocês, ó, no inteiro positivo, o zero aparece. No inteiro negativo, o zero também aparece. Mas eu posso ter um conjunto inteiro excluindo o zero, tá? Excluindo o zero. Assim como eu posso também ter, ó, o conjunto inteiro excluindo o zero dos números positivos. Ou o número dos inteiros excluindo o zero, só que sendo positivo. Aliás, negativo. Já tem positivo ali. Tá? Então, isso que é a representação dos números racionais. Ó, os números racionais. Então, é um número x qualquer, né? Ou seja, uma fração de Pzinho com Qzinho, sendo que o P é qualquer número inteiro, mas o Q não. O Q não pode ser zero, tá? O Q não pode ser zero. Ok? Simples assim, tá? Números reais. Último conjunto para a gente fechar essa aula aqui, ó. Números reais, né? Os números reais são simbolizados por um Rzão assim, né? E aí dupla peninha, tá? Então existem números que na forma decimal não são periódicos, né? Então a gente tem os números que são periódicos, mas tem os que não são periódicos. Nem tem o número finito de casas, tá? Como por exemplo, sei lá, o π é um número racional, raiz de 2 é um número racional, raiz de 3 é um número racional. Enfim, qualquer desses números aí, certo? A esses números é que a gente chama de irracionais, tá? E eles compõem o conjunto dos números irracionais, né? Ok? Então, a simbologia, tá? Ou seja, unindo os conjuntos reais, esse que a gente viu, com os irracionais, a gente vai ter aqui, ó, que o conjunto dos reais, certo? Vai ser a união dos racionais com os irracionais, certo? Então, o conjunto dos números racionais são aquelas frações que o denominador não pode ser zero, certo? Tanto positivo quanto negativo, ok? Já os números reais é a união desses números com os irracionais, certo? Muito bem, muito bem, muito bem. E assim a gente finaliza, então, aqui a nossa aula. Muito obrigado.